Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos, bonitas e bonitas, à nossa live experimental número 3. E hoje a gente vai falar sobre os padrões da tomografia computadorizada. O que é hipodenso, o que é hiperdenso, o que isso significa, o que pode representar na avaliação do seu exame. Mas antes da gente começar, eu sei que você vai gostar, então já deixa a curtida aí no vídeo, chama um amigo para assistir com você e não se esquece de inscrever no canal e ativar aquele sininho que fica lá no cantinho para receber a notificação e saber quando o vídeo novo chegou aqui. Vamos começar? Então, hoje a gente vai falar sobre aqueles padrões na tomografia computadorizada. Mas o que é isso, Fernanda? Calma. Quando a gente olha uma TC, a gente fala, ih, ficou branco, ficou preto. Mas esse é o jeito certo de falar? Não. Quando a gente fala em tomografia, a gente pensa em quê? Em densidade. Em densidade daquele tecido, daquele material que eu estou vendo ali. Então, ela é hiperdensa ou hipodensa. Normalmente, em relação ao quê? A gente tem que ter um padrão para falar, tá hiper ou tá hipo. Em relação ao quê? Usualmente em relação ao córtex. Mas a gente já tem que saber que o córtex é diferente da substância branca. Então, quando a gente olha lá na nossa live experimental número 1, está falando como você tem que fazer essa análise da tomografia computadorizada, quando a gente olha aqui nessa imagem bem bonitinha que eu estou mostrando para vocês, a gente já vai começar a ver que é diferente. O córtex ele é mais branquinho do que a substância branca. E a substância branca é hipodensa em relação ao córtex, por quê? Porque ela tem gordura, e a gente já falou que a gordura na tomografia ela fica com uma densidade mais baixa. Ela tende a um cinza mais escuro do que a densidade de partes moles, que tende a um cinza mais claro. Lá em direção ao branco, mas muito longe do branco ainda. Então, quando a gente olha aqui, a gente está vindo muito bem aqui nessa cabecinha, de repente a gente já começa a ver alguma alteração, vamos focar do lado esquerdo, que esse paciente tem todas as alterações possíveis e é um caso bem legal para a gente avaliar. Então, quando a gente olha aqui, a gente já está vendo uma área hiperdensa, espontaneamente densa, como a gente fala, é assim que vocês vão ver no laudo, é assim que a gente fala lá na emergência. Ali está espontaneamente denso, está hiperdenso em relação ao restante, né? E principalmente em relação ao córtex, que é a nossa correlação. E quando a gente vê hiperdensidade na tomografia, a gente tem que pensar imediatamente em duas coisas. Ou eu estou olhando o osso, e eu estou vendo o osso aqui, na verdade o osso ele é bem hiperdenso, mas ele estoura quando a gente fala, ele na janela de partes moles, como estou vendo aqui, na janela de parênquima cerebral, ele é estourado. O que é isso, estourado? Ele é meio borrado, tá vendo? A gente não consegue ver o que tem dentro do osso, porque não é a janela apropriada para a gente ver o osso. O que a gente está vendo aqui é uma hiperdensidade dentro do parênquima. Ah, mas pode ser uma calcificação. Sim, você acha que isso aqui está com uma densidade, com um aspecto parecido com o do osso? Não, não tá. E eu vou te mostrar isso botando isso aqui na janela óssea, porque a gente vai ver que realmente não é parecido. Mas ok, vamos continuar a avaliação. Se não é osso, qual é a outra densidade que eu tenho que pensar que é hiperdensa? Naturalmente hiperdensa. Repara, eu não fiz contraste, a gente sabe que o contraste deixa tudo denso. Mas eu estou olhando aqui o paciente de cara. Ele entrou, fez o primeiro corte, primeira hélice, vum, 5 segundos, saiu isso aqui. Então eu tenho que pensar que a outra hiperdensidade que eu tenho que lembrar espontaneamente que surge além da calcificação é o sangue. Então isso aqui é um sangramento, é um hematoma intraparenquimatoso. Mas como é que eu tenho certeza que é intraparenquimatoso? Olha só, você está vendo que eu tenho parênquima cerebral em volta dele todo. O que você tem que fazer de diagnóstico diferencial? Bom, vamos olhar a história do paciente. Teve trauma? Para eu pensar num subdural? Para eu pensar num epidural? Não, não teve trauma. O paciente estava muito bem, pum, apagou. Então, alguma coisa que aconteceu de forma aguda, sozinho, sem nenhuma interrupção. Normalmente, para a gente ter um hematoma fora do compartimento intraparenquimatoso, dentro do crânio, mas fora do cérebro, a gente tem que ter algum tipo de trauma. Isso aí é momento para uma outra live, uma outra discussão. Já tem um vídeo lá no canal do YouTube mostrando que você vai ter esse tipo de alteração na aula de trauma, no vídeo de trauma. Como é que você vê esse tipo de alterações? Mas aqui a gente está falando de uma lesão que está dentro do cérebro. Repara que eu tenho um parênquima aqui em volta dele todo. Olha lá. Bem importante da gente ver, sempre com parênquima. Segundo, o que eu tenho que falar? Então eu tenho uma área espontaneamente densa, localizada em situação intraparenquimatosa, está lá dentro do cérebro, como eu já mostrei para vocês aqui, que tem parênquima em volta dele todo. É corte subcortical? Sim.
ele é mais periférico do que a gente pensar que é um hematoma aqui, ó, lá dentro, no tálamo, nos núcleos da base. Quando eu vejo um hematoma profundo, espontâneo, o que eu penso? Alteração relacionada à hipertensão. O que a gente está falando aqui? De um hematoma periférico. E o hematoma periférico me joga para outras causas de sangramento. E também a gente vai mencionar isso, mas não é o nosso objetivo de hoje. Tem um vídeo lá no canal do YouTube também falando sobre AVC hemorrágico, que é sobre ele, que você pode ver outras causas de AVC, principalmente os periféricos, que a gente não vai pensar de primeira, apesar de ser uma paciente beirando os seus 70 anos em AVC hemorrágico de origem hipertensiva. A gente vai pensar em outras causas. Vamos continuar essa análise. Então, a gente está olhando aqui córtico subcortical, então ele é mais periférico. Que região é essa aqui, ó? É meio na confusão de todo mundo, né? Tem um pouquinho de parietal, tem um pouquinho de temporal chegando aqui, tá margeando o occipital, tá junto do átrio do ventrículo, então é na transição, principalmente temporo-occipital ou temporo-parietal. De que lado? O lado é muito importante. Lembra que esse paciente pode precisar ser drenado. O neurocirurgião vai querer saber o lado certo. Você não pode errar isso. Quando a gente olha para um paciente, é como se a gente estivesse vendo ele de frente quando a gente olha um exame. Então, a gente está vendo direito aqui e a gente está vendo esquerdo aqui. Então, é na região fronto-temporoparietal à esquerda. E ele tem efeito compressivo? Ué, mas como é que eu vou ver efeito compressivo? Eu tô vendo uma massa ali, hiperdensa, espontaneamente densa, que surgiu do nada, periférica. Será que eu tenho noção de como determinar se aquilo é expansivo? Claro que tem. Olha aqui, ó. Você tá vendo que ele comprime o ventrículo, que eu tô vendo ventrículo aqui com líquor, e eu não tô vendo ventrículo aqui com líquor. Opa, mas eu tô vendo aqui um foquinho que pode ser isso aqui. Será que sangrou mais, por isso que está mais hiperdenso? Não, isso aqui é o quê? Plexo coroide, que a gente vê do outro lado, aqui no átrio do ventrículo, ó. E aquele ventrículo, como está fechadinho, eu estou vendo só um pontinho da calcificação do plexo coroide. É normal essa calcificação de plexo coroide? Sim. Precisa sair no laudo? Não. Precisa me preocupar com ela? Não. Não faz parte da doença, faz parte de todo mundo. Muitas pessoas vão ter, outras não vão ter, e está todo mundo feliz da vida com isso. Então, a gente vai determinar que ele tem efeito expansivo sim. Ó. Eu estou vendo aqui, por exemplo, quando eu olho para essa região, eu vejo umas linhazinhas hipodensas aqui de permeio ao córtex, que é o quê? Os sulcos. Eu estou vendo o sulco entrar pelo córtex, normal. Aqui a gente está vendo isso? Não, ó, repara que eu não estou vendo sulco nenhum. Eu estou vendo giros todos gordinhos, todos projetados aqui contra a calota craniana, mostrando que existe sim um efeito de massa. Segundo, olha como está essa área aqui da substância branca em volta dessa área que é espontaneamente densa. Essa área em volta ela é o quê? Hipodensa. E aí a gente vai para o segundo conceito de hipodensidade. Se hiperdensidade eu tenho que pensar em calcificação e hematoma, na hipodensidade eu tenho que pensar em água. Ponto. É basicamente isso. Como está essa água? Onde está essa água? A gente vai montar o nosso raciocínio a partir do momento que a gente olha a água. Lembra que o líquor, por exemplo, ele é extremamente hipodenso, como a gente está vendo aqui, ó. Muito pretinho. Agora, quando eu vou vendo graus de preto, menos preto, entendendo ao mais cinza, eu estou vendo água de permeio a uma estrutura que era cinza. Então, a gente está vendo água de permeio a substância branca, que é uma estrutura que já é um cinza, mas que não é um cinza tão escuro como a gente está vendo aqui. E se você quiser ver, ó, eu janelo mais para você. Olha só, a gente está vendo o córtex na periferia, a gente está vendo a substância branca, e aqui eu estou vendo uma área que é muito mais hipodensa do que a substância branca normal. Então, isso quer dizer que eu tenho líquido de permeio aquela gordurinha ali, e que está envolvendo essa região que é espontaneamente densa. Olha lá, como a gente vê super bem aqui. Não confunde com esse lado, que aqui a gente tem uma outra alteração nesse exame. Vamos focar aqui do lado esquerdo primeiro. Então, quando a gente olha aqui nessa região, o que a gente está vendo? Hipodensidade em volta de uma lesão hiperdensa. O que eu tenho que pensar? Será que isso aqui é um tumor que sangrou e que eu tenho o que em volta dele? Líquido. E o líquido em volta de qualquer lesão é o quê? Edema. A gente chama de edema. Então, o edema ele vai ter principalmente dois tipos dentro do parênquima cerebral, que é o edema vasogênico e o edema citotóxico. O edema vasogênico é um edema de aumento de permeabilidade. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa ali, e eu estou vendo que eu tenho uma lesão hiperdensa, que provavelmente é um sangramento,
Eu já defini que é um sangramento. Pode ser um sangramento de um AVC hemorrágico, um sangramento secundário a um tumor. A gente ainda não parou para olhar isso, mas na verdade eu sei que sangrou e eu sei que eu tenho uma área hipodensa ao redor. E essa área hipodensa tem algumas características. Reparem, ela pega o córtex. Olha aqui o córtex. Ela não tem um aspecto que está aqui, ó, digitiforme em relação ao córtex? A gente não estava falando basicamente da relação da substância branca com a substância cinzenta? Então eu tenho uma área hipodensa que está ocupando predominantemente, ó, a substância branca e que está poupando o córtex, com esse aspecto digitiforme. Isso aqui é clássico do edema vasogênico. Então esse aspecto do edema, que eu vou ver como hipodensidade, porque hipodensidade é água, e eu vou ver isso entremeado ao meu córtex que está com a densidade dele normal, isso aqui quer dizer que eu tenho líquido por aumento de permeabilidade na substância branca. Isso aqui foi fazendo assim, ó, foi desenhando o córtex por dentro, desenhando aquela linha que a gente busca de diferenciação entre o córtex e a substância branca. Então, esse edema vasogênico é o que a gente espera em volta de uma metástase, em volta de um hematoma, em volta de um tumor, em volta de uma infecção, de um abscesso. Tudo isso cursa com edema vasogênico. Por quê? O que o cérebro entende? O cérebro entende assim: nossa, aconteceu alguma coisa aqui no parênquima que não era para acontecer. Chegou uma metástase, chegou uma bactéria e fez um abscesso, chegou a tuberculose e fez um tuberculoma. Tudo isso não era para acontecer. E aquilo ali vai fazer com que a barreira hematocefálica seja quebrada naquela região para você combater todo aquele dano que está chegando ali. E com isso, se você tem quebra de barreira, você tem realce, e se você tem realce, numa infecção ou em algum tipo de tumor metastático, e se você tem realce, você tem aumento de permeabilidade. Então, quebra de barreira é igual ao aumento de permeabilidade. Se passa o contraste, se passa a célula, obviamente que vai passar água. Então, essa água que a gente vê do edema vasogênico é relacionada a isso. Há um desbalanço de alguma função ali do cérebro por conta de alguma coisa que aconteceu dentro do parênquima, nesse caso aqui, o sangramento. Então, fica bem definido esse aspecto digitiforme do edema vasogênico. Então, o que é o edema citotóxico? Como é que ele ia aparecer aqui? O edema citotóxico ele ia aparecer como uma alteração córtico-subcortical. Então, o principal padrão do edema citotóxico é não respeitar essa interface que existe. Ele não está só na substância branca, ele está também no córtex. E se ele está no córtex e na substância branca, tem uma doença que é sempre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta que eu vou pensar quando eu achar que é uma lesão por edema citotóxico, que é a isquemia, o AVC isquêmico. Então, quando a gente olha um AVC isquêmico, eu também vejo hipodenso, porque eu também estou vendo líquido dentro da célula, no espaço extracelular, eu estou vendo líquido em excesso em qualquer lugar. Por que eu estou vendo dentro da célula também? Porque lembra que a isquemia, se faltou sangue, se faltou oxigênio, a bomba de sódio e potássio não funcionou, eu tenho um desbalanço hidroeletrolítico e entra muita água na minha célula. No edema vasogênico, eu não falei nada disso. O edema vasogênico, ele tem um aumento de permeabilidade da barreira hematocefálica, e aquele líquido que sai do sangue, ele fica ali, no interstício, no espaço extracelular. Mas ele não vai em momento nenhum para dentro da célula. A célula não entra em colapso, porque não existe excesso de água dentro da célula. O que existe é excesso de água no interstício, em volta das células. Mas quando a gente fala em edema citotóxico, eu falo em líquido também dentro da célula. E aí eu falo em disfunção celular. E aí eu tenho que pensar sempre, sempre, sempre na isquemia. Que não é o padrão que eu tenho aqui, porque eu estou vendo que o meu córtex está completamente preservado. Ah, Fernanda, então já que você falou isso, é o que eu estou vendo aqui do outro lado. Porque eu não estou vendo córtex. Porque eu estou vendo tudo hipodenso. Então, esse aqui é o padrão do edema citotóxico. Muito bem, você está vendo tudo hipodenso, só que você está vendo hipodenso a um ponto de ser igual ao líquor. Ou mais do que isso, se comunicar com o ventrículo. E você ter totalmente uma perda da citoarquitetura, da arquitetura do cérebro. Você não vê mais o giro, você não vê mais o suco, você simplesmente vê um buraco preenchido por líquor. Então, esse buraco preenchido por líquor, a gente tem que pensar que é uma malácia. Ah, e o que é malácia? Outra palavra nova. Numa live só, tanta palavra nova. A malácia é exatamente a cicatriz.
Quando você corta o braço, você fica com uma cicatriz. Quando você corta o rosto, você fica com uma cicatriz. Se você faz uma cirurgia no fígado, você fica com uma cicatriz no fígado. E a cicatriz que a gente tem no cérebro, a gente chama de malácia, encefalomalácia. É isso que vai vir escrito no laudo. Uma área com perda da citoarquitetura, da arquitetura normal que a gente teria. A gente não vê mais o sulco, a gente não vê mais o giro, a gente vê todo aquele espaço ali, um buracão ocupado por líquor. Por que eu sei que é líquor? Olha como a densidade é igual a do líquor. Essa densidade aqui, que a gente está vendo à direita, parece com essa densidade aqui, que a gente está vendo à esquerda, mesmo se eu janelar muito? Não. Aqui eu estou vendo que eu estou muito hipodenso em relação aqui. E que essa hipodensidade é muito semelhante à do líquor. E isso me impede de ver qualquer tecido cerebral aqui. Impede porque o tecido parou de existir. Ele morreu e ele foi sendo reabsorvido aos poucos e aquilo ali vai ficar realmente uma cavidade sendo ocupada por líquor. Essa é a ideia da encefalomalácia. Esse processo não acontece do dia para a noite, ele vai acontecer aos poucos, mas é a ideia. Sofreu um insulto, seja ele qual for, de origem que for, o cérebro morreu célula, e aí a gente vai ter micróglia, vai ter todo aquele processo inflamatório começando a absorver aquele tecido, até aquilo ali sumir e ficar uma área de malácia, como a gente está vendo aqui, bastante hipodensa, com densidade semelhante do líquido. Muitas vezes vocês vão ver escrito desse jeito. Então, como é que sai o laudo aqui? A área, eu, por exemplo, já coloco direto, porque não existe dúvida aqui que é uma área de encefalomalácia. Área de encefalomalácia, córtico subcortical, occipital à direita, determinando a acentuação dos sulcos corticais, retração do corno posterior do ventrículo lateral desse lado. Então, qual é o efeito diferencial da malácia que eu tenho aqui e que eu não tenho aqui? Aqui a gente falou, ó, que você tem uma formação expansiva com efeito de massa e efeito compressivo. Eu esmigalhei aqui o ventrículo. Aqui, o que você está me falando? Eu tenho uma cicatriz, e toda cicatriz tem um aspecto retrátil. Eu estou puxando. Eu puxei os sulcos, eu encolhi aquilo tudo, então eu alarguei o espaço licórico e eu estou puxando o ventrículo para mim também. Então, são dois momentos, esse exame eu achei bastante interessante para a gente ver tanto os padrões de densidade quanto os padrões do que a malácia e a formação expansiva são capazes de fazer. A formação expansiva vai simplesmente empurrar e ocupar o espaço e a malácia vai simplesmente retrair e alargar o espaço licórico. Então, é exatamente o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo exatamente aqui um alargamento do espaço licórico, porque eu perdi tecido, porque eu tenho uma área de malácia. Ah, mas aí você tem certeza que foi isquemia? Não, eu não tenho certeza de nada. Eu só tenho certeza que saiu um pedaço do cérebro por algum motivo. Ele pode ter dado uma pancada aqui e eu operei e tirei o pedaço de massa cefálica que estava muito lesado? Pode, a gente vai ver uma marquinha de cirurgia. Ah, eu posso ter feito uma isquemia e aí as células foram lá, reabsorveram e agora eu estou vendo toda a malácia, a cicatriz. Sim, pode ser. E sangrou. Mas eu não vou ver mais sangramento? Não. Lembra que a densidade do sangramento, o sangue, ele vai ficar ali um tempo. 1, 2 semanas. Depois da segunda semana, isso aqui vai deixar de ser hiperdenso como é e vai se tornando isodenso. Muito parecido ao restante do parênquima. O edema vai melhorando, vai voltando a ter a substância branca com a densidade normal. Então, isso aqui mais para frente pode passar até desapercebido para o olho mal treinado e para o olho que não sabe que aconteceu isso aqui. Até o momento que você vai começar a reabsorver aquilo ali e vai fazer uma malácia e vai fazer retração do ventrículo e do sulco que está ali em volta. E a gente vai fazer um buraquinho ali preenchido por líquor, uma cratera de líquor no meio do parênquima, porque aqui está no meio do parênquima, não chegou a pegar, pegou um pouquinho de córtex, mas eu não acredito que isso aqui vai retrair tanto o córtex como houve essa retração aqui tão importante. Certamente o que aconteceu aqui foi muito mais periférico do que o que está acontecendo aqui, que apesar de periférico, ainda está com o epicentro de lesão na substância branca e não no córtex. Então é importante a gente ter a evolução das coisas, né? Eu já sei que isso vai ficar muito parecido com isso. Mas isso aqui eu estou na fase aguda e isso aqui eu estou na fase tardia. E por que eu estou falando isso para vocês? Você que está aí na emergência, vocês que estão aí me ouvindo. Por que isso é importante da gente saber? Porque quando eu olho esse exame e eu estou lá na emergência sozinho, com que lado que eu tenho que me preocupar? Com o lado esquerdo. O lado direito já foi. Se ela não vê, não vê. Já não via. Não é um sintoma novo.
porque eu estou em cima do lobo occipital. Agora, se eu estou tendo alguma alteração de movimento, por exemplo, porque eu estou com edema aqui indo em direção à cápsula externa, porque eu estou fazendo algum tipo de compressão aqui, ou desculpa, porque eu estou com edema indo aqui em direção à porção posterior da cápsula interna, indo aqui um pouquinho em direção à cápsula externa, se eu tenho algum tipo de alteração de fala, porque a gente está falando aqui da coordenação da fala na porção temporal posterior, esquerda. Então, isso é o sintoma relacionado a esse hematoma. Não isso aqui. Então, é importante a gente falar onde está o problema. Falar, ó, teve confusão aqui, mas isso já foi. Não é o problema dela agora. Ah, mas não tem relato de AVC prévio. Deveria ter. Não é o problema dela agora, isso já aconteceu, não tem que me preocupar. O problema agora está nesse hematoma, no edema vasogênico que ele tem, e a gente tem que ficar de olho, porque quanto mais precoce a gente faz a TC do evento inicial, menos a gente tem noção do edema. Então, o edema ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, pode ser que esse edema fique maior e eu tenha um efeito compressivo maior? Pode. Se eu fiz isso aqui com 2, 3 horas do início, eu vou ver, obviamente, o sangue, eu vou ver um pouquinho de edema, mas esse edema pode ficar muito pior. Se eu estou fazendo isso aqui já 24, 48 horas depois do início do sintoma, eu posso ficar mais tranquilo. E qual a importância de eu definir isso aqui, por exemplo, num paciente que chegou com uma suspeita de doença isquêmica? Eu vou poder tratar? Eu vou poder fazer trombolítico? Eu vou poder entrar lá e tentar tirar algum trombo na medicina de intervenção? Vai adiantar? Não, não vai. O meu problema, ele está no sangue. Eu não posso mexer nessa paciente porque ela sangrou. Então, isso aqui é um exame, tem que ser um exame de entrada feito imediatamente no início dos sintomas. E para a gente tentar fazer algum tipo de tratamento naquela janela inicial de 4 horas e meia do início real do sintoma. Ah, mas eu já vou ver sangue nisso? Vou. Ah, mas eu já vou ver edema? Possivelmente. Mas aí esse edema vai começar a piorar. Agora, se esse aqui já é um exame de 24, 48 horas, provavelmente é o quadro clínico que você vai ter. Já está mais estável, o que tinha que crescer já cresceu, a expansão que tinha que fazer já fez. E aí, quais são os problemas da formação expansiva aguda que você tem que ter cuidado dependendo da localização? Porque ela pode ter algum tipo de efeito compressivo que vai fazer uma herniação. E nas herniações, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso sim pode ir lá e matar o paciente. Então, o que a gente está vendo aqui é que é uma região relativamente preservada de herniações. Quando é que a gente tem que se preocupar mais? Lesões de fossa posterior, um sangramento de cerebelo é extremamente perigoso. A gente tem que cuidar muito mais rápido e intervir de uma forma muito mais precoce. Em lesões muito menores, você já tem que drenar, porque a gente não pode correr o risco de ter o que a gente chama de herniação de tonsila, ou seja, a tonsila cerebelar e em direção ao foraminagno, comprimir o bulbo e o paciente fazer uma parada. Qual é uma outra região que a gente tem que ter muito cuidado para avaliação? Região temporal, mas aí é a temporal mais anterior. Por quê? Porque eu posso ter herniação do lúpus, eu posso ter herniação dessa porção medial do lobo temporal em direção à região medial. E aí eu fazendo esse tipo de herniação, como a gente está vendo aqui, ó, eu vou encostar lá no hipotálamo, eu vou fechar o terceiro ventrículo, eu vou fazer hidrocefalia supratentorial, eu vou ter um quadro muito grave e a gente pode fazer uma herniação um pouquinho mais posterior e comprimir o mesencéfalo de novo e levar a parada cardiorrespiratória por compressão dos núcleos centrais que passam ali no tronco cerebral, incluindo cerebelo, mesencéfalo e bulbo. No tronco cerebral, incluindo mesencéfalo, ponte e bulbo. Né? Então, são regiões que a gente tem que ter mais cuidado na porção, quando os hematomas acontecem aqui na região temporal e na região posterior por conta das herniações. Ah, mas lá na região frontal também eu posso fazer uma herniação aqui subfalcina. Sim, e aí a gente tem que ficar de olho sempre. Mas aí são eventos maiores, com mais edema, com maior efeito de massa, e você tem que ter noção, você vai ter que fazer precocemente uma craniectomia descompressiva, ou seja, tira um pedaço do osso, deixa o cérebro inchar para fora, volta e depois vê como é que fica. Mas pelo menos ele não hernia por dentro, e aí a gente não vai ter esse risco de compressão de estruturas nobres e de morte precoce, que poderia ser evitada fazendo uma craniectomia descompressiva. Voltando lá para o nosso plano axial, e fixando esse conceito do que é hiperdenso, do que é hipodenso, do que tem efeito de massa, do que tem aspecto retrátil, do que é agudo e do que é antigo.
do que a gente tem que se preocupar agora, do que a gente só vai falar que aconteceu e depois você procura a causa. Agora, para fechar isso aqui, essa nossa conversa de hoje com a cereja do bolo, eu quero levantar o seguinte pensamento. Se eu tenho uma malácia aqui, periférica, que eu não sei pela tomografia. Ah, mas na ressonância eu vou saber se isso aqui foi um sangramento. Sim, na ressonância você vai saber. Na ressonância você vai fazer uma sequência de suscetibilidade magnética, que é o T2 estrela, que é o SWI, que tem outros vídeos lá no canal do YouTube que falam sobre essas alterações de sequência de suscetibilidade magnética na ressonância. E você vai olhar e vai pensar, poxa, eu vou saber se sangrou porque eu consigo ver o depósito da ferritina da hemosiderina na ressonância. Sim, você consegue. Na tomografia a gente não consegue. Então a gente vai ficar simplesmente com essa informação de que é uma área de malácia. Mas é uma área de malácia periférica. De novo, não é um sangramento agudo na região central de substância cinzenta profunda, de núcleos da base, que é o mais característico dos eventos hemorrágicos relacionados à hipertensão, aos aneurismas de Charcot-Bouchard, lá, aquela malformação vascular que fica de tanto que a pressão alta bate nos vasinhos fininhos aqui das penetrantes, dos ramos penetrantes distais da artéria cerebral média, e aí sangra aqui. Não é isso. Então eu tenho uma malácia distal e eu tenho agora um hematoma distal. E aí, será que isso aqui já foi um hematoma? Pode ter sido. E quando a gente pensa numa paciente perto dos seus 70 anos que tem hematomas periféricos, o que eu posso pensar de etiologia? Essa pergunta é muito legal para todo mundo comentar aqui e me falar. Ah, eu tenho certeza que é isso. Certeza a gente nunca tem, não dá para ter 100% de certeza, mas eu quero que você deixe o seu comentário aqui me falando, eu acho que é essa doença. E tem um outro vídeo aqui no canal falando qual é essa doença. E eu só vou voltar aqui para te contar se você começar a escrever e me falar o que você acha que pode ser. Então lembra, ó, eu tenho uma malácia periférica, eu tenho um hematoma novo periférico. O que eu posso pensar de etiologia no paciente perto dos seus 70 anos? Tem uma doença que é bem característica, inclusive se você tem um hematoma prévio, um hematoma agudo, periférico, é um dos critérios diagnósticos que a gente usa para fechar isso. E a sequência T2 estrela vai te ajudar muito, não só para determinar que essa malácia aqui foi um sangramento, mas para determinar onde existem outros focos de microsangramento. Aí eu estou te dando uma dica gigantesca e eu quero que todo mundo escreva aqui nos comentários. Eu já sei o que é e é isso. Eu vou confirmar com você que sim e vou te mandar para você ver lá o vídeo que está te explicando exatamente esse caso, está te mostrando a ressonância de uma forma linda, como ficou, onde é a localização dos focos de hipossinal na sequência de suscetibilidade magnética, característicos desse tipo de doença e o que você tem que esperar também de achados, além dos foquinhos intraparenquimatosos, ao redor do parênquima cerebral. Então, muito bem, meus amigos bonitos e bonitas, a gente viu hoje os principais padrões de tomografia, principais padrões de densidade na tomografia: hiperdenso, hipodenso, expansivo, retrátil, novo e antigo. O que a gente tem que dar de informação direta lá para o clínico. Você é clínico que está sozinho na emergência, é isso que você tem que saber. Você que está radiologista começando, chegou um clínico para ver um exame com você na emergência, é isso que você tem que buscar. A gente vai buscar respostas se pode fazer trombólise ou não, se for suspeita de um AVC isquêmico, falar que é hemorrágico. Sendo hemorrágico periférico, o que eu posso pensar, ainda mais no paciente que já tem malácia. E eu tenho que falar onde eu tenho que me preocupar. Se preocupa com o novo, esquece o antigo. É importante a gente reconhecer que é antigo, que não é alguma coisa isquêmica nova, recente. A gente não está vendo um padrão de edema citotóxico, a gente está vendo um padrão de malácia. Então, diferenciar edema vasogênico, diferenciar edema citotóxico, diferenciar malácia na classe das hipodensidades e conseguir identificar o sangramento como uma hiperdensidade. E eu espero que você tenha gostado, eu quero te agradecer por ficar comigo ao longo desse vídeo e eu te espero aqui no canal para os próximos. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho. Um abraço e até a próxima.